Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham em mais de 200 municípios através da Rede Novo Tempo. O NT Sul traz como convidado Matheus Bandeira, 48 anos, mestre em administração e pré-candidato pelo Partido Novo ao governo do estado. Matheus, é uma alegria te receber, seja bem-vindo. Alegria minha, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta sempre é a motivação para assumir o governo do estado. Nós vivemos um momento muito delicado na economia. Como uma pessoa se motiva a enfrentar um desafio dessa proporção? Acho que senso de responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma, esta crise pela qual a gente passou nos últimos anos foi talvez a mais grave crise de toda a vida nacional da nossa geração. Uma crise política, uma crise moral de valores, uma crise fiscal, uma crise econômica, que não é uma crise das empresas, mas que é resultado da crise fiscal que persistiu ao longo de décadas e que nos legou aí um recorde de desempregos, né, de quase 14 milhões de desempregados. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão exaustas de tudo isso. A gente começa a ver sinais de recuperação na economia, mas é uma recuperação cíclica ainda e que só será duradoura, não será de novo um voo de galinha, se os governos tiverem a capacidade, a coragem de fazer o dever de casa, de fazer as reformas que o país precisa para equilibrar as contas públicas, né? A gente não pode continuar persistindo, gastando mais do que arrecada na União e nos estados. Então, acho que o mais importante é que existe uma oportunidade única, talvez histórica no Brasil, de romper com esse ciclo aí de décadas de descaso com as finanças públicas. E o Partido Novo acho que é a melhor expressão dessa vontade das pessoas, vontade popular, do anseio da sociedade de apostar em uma ideia nova, em um partido diferente. E aí tem várias razões que nos colocam aí, nos distinguem dos demais partidos da política tradicional e que têm gradualmente nos ajudado a trazer mais apoiadores e mais pessoas engajadas para construir um projeto diferente, né? O Novo é um partido que foi criado assim pelas pessoas comuns, por cidadãos de bem, trabalhadores que lutam no dia a dia, né, para vencer e para lidar com a burocracia insana do Estado, enfim, e que estão dispostos a construir uma alternativa para as pessoas que entendem que mudar o Brasil significa fazer mudança, promover mudança pela política, mas que nunca quiseram e não têm vontade de se envolver com essa política tradicional, com todos esses partidos aí que se envolveram com os grandes escândalos de corrupção. O Partido Novo traz no seu perfil, na página, inclusive, que divulga os seus trabalhos e que conclama as pessoas a aderirem, um gráfico que mostra muito advogados, médicos, dentistas, enfim, pessoas que parecem ter uma formação que não corresponde à realidade da maioria da população. O Partido Novo é um partido elitizado? De maneira nenhuma. O Partido Novo é formado por pessoas de todos os estratos da sociedade. Lá tem profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, contadores, tem pequenos empresários, pequenos comerciantes, né? Lembrar que no Brasil 90% das empresas são pequenas empresas com um contingente de empregados de 1 a 10. São pequenos empresários, não são grandes empresários, empreendedores. Pequenos empreendedores, né, que estão começando negócios, jovens, ainda estudantes ou recém-saídos da escola ou da faculdade, professores, profissionais que são empresários de si mesmo, que usam o seu capital humano para empreender. Então, sim, não tem nenhuma elite no Partido Novo. O Partido Novo, ao contrário, ele é um partido que ele está afastado das elites e ele é financiado exclusivamente por essas pessoas que acreditam nas ideias do Partido Novo. Ele é financiado pelo trabalho voluntário dessas pessoas e pelas contribuições voluntárias dos seus filiados, dos seus apoiadores, diferente dos outros partidos. Esses sim, próximos da elite, das corporações, financiados por todos nós, por mim, por ti, por todos os telespectadores que nos assistem, porque são financiados através do fundo partidário e do fundo eleitoral, agora nas eleições, que é um dinheiro extraído compulsoriamente das pessoas para financiá-los. Eu costumo fazer uma comparação para as pessoas entenderem que o partido político é uma organização privada e deveria funcionar que nem uma igreja ou que nem um clube de futebol, né? Na épocas aí de decisão agora recentemente da Libertadores, do Campeonato Mundial, imagina um time de colorados tendo que financiar o Grêmio para viajar lá para
para disputar o Campeonato Mundial, ou os gremistas tendo que financiar o Colorado na Série B, ou pessoas que não torcem para o Grêmio e para o Inter como eu, que torcem para o Brasil de Pelotas, tendo que financiar qualquer um desses times. De maneira nenhuma. Né? E na igreja as mesmas coisas, as pessoas que financiam a igreja financiam voluntariamente. Partido político que é construído para disputar o poder e para defender as suas bandeiras, não pode viver de dinheiro de impostos, suado dos trabalhadores, dos pagadores de impostos, do setor produtivo, que deveria estar destinando o recurso, o Estado, para a saúde, para a educação, para a segurança pública. A gente assiste a uma escalada de violência e nós estamos tirando bilhões de reais para financiar esses partidos e a candidatura dessas pessoas. Então, o Partido Novo tem nada de elite. O Partido Novo é formado por trabalhadores, insisto nessa pergunta pelo seguinte, quando se percebe esse perfil dos médicos, dos empreendedores, como tu mesmo colocaste, embora menores, não se vê muito a representação do trabalhador braçal ou até do funcionário público, enfim, porque a política se constrói basicamente popularizando as ideias, né? Onde a gente tem esse perfil do Partido Novo um pouco mais formado pelas pessoas que conseguiram alcançar a sua representatividade, enfim, em um padrão mais alto, como chegar até a população onde o voto está, onde está a maior concentração, se não existe essa identificação de uma maneira imediata. Eu insisto, não é verdade. Tem muita gente que tem pouca renda e que mesmo assim contribui com R$ 28 mensais para financiar o partido. Não tem nada de elite, não tem só pessoas bem-sucedidas. Tem pessoas que acreditam nos valores, nos princípios que a gente defende. Valores das liberdades individuais, valores da livre iniciativa, valores da competição, valores onde as pessoas são reconhecidas e valorizadas pelo seu talento, pelo seu desempenho, pelo que entregam, ou onde as empresas são valorizadas pelo seu grau de competitividade e não onde as pessoas ou empresas são agraciadas porque estão próximas do governo. O Novo não tem nada disso, o Novo tem pessoas de todos os estratos da sociedade. O que a gente precisa fazer é mostrar que defender mais livre iniciativa, menos intervenção do Estado, defender um Estado focado naquilo que é a sua função básica, tem muito valor social. Nenhum outro partido é tão social quanto o Novo, que não defende privilégios, defende o fim dos privilégios, defende o fim da ineficiência, defende uma gestão eficiente focada em segurança, saúde e educação. Defende o fim das empresas públicas que tantos recursos sugam do setor produtivo e das pessoas. Porque o Estado é um mau gestor, todo mundo sabe que o Estado é um mau gestor. Todos sabem que o Estado é ineficiente na gestão e todos sabem que as empresas estatais, via de regra, ou são capturadas pelas corporações, dos empregados, através dos seus sindicatos, ou são capturadas pelos partidos políticos, que, na melhor das hipóteses, usa as empresas e o espaço político nas empresas para o seu benefício próprio. E, na pior das hipóteses, como mostrou a Lava Jato, usa para roubar. Tu tens uma passagem pelo governo do Estado, na época da gestão de Ieda Cruzes, e tens também um conhecimento bem vasto na gestão da iniciativa privada. É possível conciliar essas duas funções para garantir um Estado eficiente que tu defendes? É possível, eu acho que é um privilégio. Eu tenho uma experiência assim, muito ampla, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, com passagens em diferentes governos, eu fui um servidor de carreira da Secretaria da Fazenda, uma categoria também privilegiada, que recebe uma remuneração acima da média no mercado e que consagrou na Constituição aquele direito adquirido de se aposentar com integralidade. Sim. Se eu tivesse ficado lá, eu logo estaria aposentado. Então, mas a minha experiência no setor público ela foi muito abrangente, foi, eu diria, privilegiada, porque eu estive no Tesouro, à frente de um esforço de ajuste fiscal, depois na Secretaria de Planejamento e Gestão, cuidando do orçamento do Estado, do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado, e presidi o Banrisul também, que foi uma honra. E uma experiência super interessante, um grande esforço que nós fizemos de ganhar eficiência para o banco. Depois, eu, nos últimos 6 anos e meio, presidi a maior consultoria de gestão do Brasil, numa iniciativa também de internacionalizá-la. Nós abrimos filial nos Estados Unidos, eu fui presidente da companhia nos Estados Unidos, no México, e aqui no Brasil, trabalhando para as maiores empresas brasileiras internacionais, o que me deu uma experiência muito consistente, muito relevante. E isto, eu acho que é uma experiência extremamente relevante para quem se propõe a disputar a liderança do governo de Estado, por exemplo. Né? Hoje, um dos maiores problemas, pelo menos o mais evidente e o mais nevrálgico, é realmente o pagamento da folha do funcionalismo público, né? Principalmente na área do executivo, que tem sido penalizado drasticamente com os parcelamentos, com os atrasos, enfim. Tem uma fórmula para iniciar o governo sem atrasar salário?
não tem fórmula para iniciar sem atrasar, porque se não tiver recurso no caixa, o atraso é um problema de faltou dinheiro, não tem como pagar, e não adianta estar na Constituição, porque ela não tem o condão de criar dinheiro, né? Então, não existe uma bala de prata, como as pessoas costumam dizer, né? Existe, sim, um necessário esforço com persistência, com austeridade, né? Com responsabilidade. O que a gente precisa fazer é o que todo gaúcho faz na sua casa. Ele não gasta mais do que arrecada. E o governo, durante décadas, mais de 4 décadas, gastou mais do que arrecadou. Então foi acumulando dívidas, foi aumentando os impostos para todos nós, aumentando a carga tributária, e chegou nessa situação que é lamentável, onde o Estado ele cuida praticamente de salário e não consegue honrar os salários. Aí tem duas coisas, né? Primeiro tem uma questão de injustiça brutal, na minha opinião, por conta de uma decisão que, de novo, é política e, na minha opinião, covarde. Do que eu estou falando? Se falta dinheiro, tem que faltar para todos. Se falta dinheiro no caixa, quer dizer, o governo não pode escolher, eu vou cumprir esta determinação constitucional de repassar recursos para os outros poderes rigorosamente em dia e não vou cumprir essa, que é pagar o salário dos servidores que estão embaixo do Executivo. O problema não é só do Executivo, né? Então, alguém disse na Constituição ou nas leis que um juiz tem que receber primeiro que um policial militar que está na rua nos defendendo, ou que um promotor tem precedência sobre um professor que está na escola? Não. Então, falta dinheiro. Não. E eu não estou fazendo populismo, porque não estou dizendo que se não pagar para os outros em dia, vai ter recurso suficiente para pagar para esses. Não, não é isso. É uma questão de justiça. Porque os impostos que a gente paga, eles são os mesmos. A gente não paga primeiro para esse poder, depois para aquele. Então, se falta recurso, o governo deveria colocar todos na mesma situação, falta para todos, todos seriam sócios do problema e assim todos seriam sócios do ajuste. Qualquer que seja o vencedor do processo eleitoral lá na frente, ele terá que ter algumas agendas que são assim, imperiosas e imediatas. Uma é essa de buscar um conjunto de medidas, o equilíbrio das contas públicas, gastar menos. Cada vez mais. O governo Sartori tem defendido isso. Tem defendido isso corretamente, demorou muito para perceber isso. Começou o governo, só para lembrar, em 2015, aumentando os salários dos servidores que mais ganham no Estado. Sancionando um projeto de lei aprovado no governo anterior, no finalzinho, e que concedia reajuste. Ele já sabia que o Estado estava quebrado. Concedia reajuste para as categorias mais bem remuneradas do Estado. Um erro, na minha opinião. E levou 2 anos para ingressar nessa luta de tentar equilibrar as contas, e é meritório, eu reconheço os avanços que ele fez. No entanto, como ele não disse que faria privatizações, ou que enxugaria fundações, e tudo que ele tem tentado fazer corretamente, ele tem menos legitimidade para brigar no parlamento por isso. Então tem uma agenda aqui que é de buscar o equilíbrio, isso envolve diminuir o tamanho do Estado, inclusive privatizações. Tem uma agenda que também é imediata, que é de buscar desburocratização, simplificação. A gente tem processos no Estado que são... Eu ingressei para o concurso público em 1993. Tem processos hoje que são os mesmos processos daquela época. Sim. Com tudo que a tecnologia nos permite hoje, que ela está sendo disruptiva para diversos setores. A gente vê coisas que são inimagináveis na saúde, no setor financeiro hoje. A gente faz boa parte do que das nossas tarefas diárias, elas estão hoje num smartphone, né, num telefone celular. E o Estado não se apropriou do potencial que a tecnologia traz para simplificar processo, para reduzir um pouco dessa intervenção excessiva, desnecessária, que atrapalha a vida das pessoas, das empresas, de quem quer empreender e gerar emprego. Tem uma agenda que é de mais longo prazo, porque não adianta a gente só correr atrás do fechamento do dia, das coisas mais... A gente precisa pensar o Estado para frente, né? Quer dizer, o mundo está mudando completamente e a gente não está preparando as pessoas para as mudanças que vêm. Então, qual é o Estado que a gente quer construir? Para que seja admirável, para que seja um Estado eficiente, para que ele consiga ser competitivo para atrair investimento e garantir oportunidade para as pessoas. O que a gente precisa fazer para chegar lá? Porque isso é uma agenda de longo prazo, né? Certo. Então tem que ter isso, mas tem que ter 2 aqui de atenção imediata e que são imperiosas, seja para quem for. Para a gente encaminhar em um encerramento, me ocorreram 2 coisas agora com a tua última fala. Primeiro, tu tens no teu currículo a gestão do Banrisul. E falavas também sobre a privatização e a redução, um enxugamento da máquina pública. Tu és a favor da venda das ações do Banrisul? Não, eu sou contra a venda das ações do Banrisul proposta pelo governo Sartori na forma que está sendo proposto, por uma razão muito simples. Nós, do Novo, e eu, somos favoráveis às privatizações, genericamente. E a gente entende que a privatização deve ser perseguida e ela é justificável porque não é papel do Estado ser empresário. Tirar dinheiro das pessoas e colocar nas empresas e se meter a ser empresário e deixar que as empresas sejam apropriadas por sindicatos ou por partidos políticos, que é o que acontece. Ano após ano, governo após governo.
Eu sou contra, no entanto, vender um ativo do Estado para pagar o salário no dia seguinte e acabar com o dinheiro e continuar com o problema. O problema do déficit tem que ser resolvido com ações estruturais. É claro que as privatizações podem gerar receita importante para o Estado, ou para diminuir a dívida, ou para garantir um fôlego, enquanto as medidas de ajuste não geram resultado. Então, a princípio, na tua análise, o governo agiu corretamente ao extinguir as fundações, enfim, como tem feito? Agiu corretamente, não tenho a menor dúvida disso. No caso do Banrisul, o governo diz o seguinte, que o governo não defende privatizações com convicção, ele defende, eu vou privatizar essa, aquela e aquela outra, porque não faz sentido o Estado cuidar de distribuição de gás, distribuição de energia elétrica ou mineração. Claro que não faz sentido. Tem que vender logo isso. Eu digo o seguinte, boa parte do Estado é atendido por uma concessionária privada na distribuição de energia. A CE atende a região sul-sudeste do Estado. A CE nos últimos 7 anos gerou prejuízo. Se ela tiver que ser capitalizada, como a ANEEL disse, que ela precisa de 1,8 bilhão de reais, ela será capitalizada por recursos do Estado, ou seja, pago por todos os outros, inclusive aqueles que não são atendidos pela CE. Certo. Então, isso é uma medida óbvia e imediata. Agora, vamos supor que o Estado do Rio Grande do Sul não tivesse um banco. Se não tivesse um banco e o governador hoje propusesse, vamos construir um banco, todo mundo ia achar que é maluquice, né? Mas já tem um banco e o argumento do governo, que pode ser válido, digamos, não posso privatizar o banco porque ele gera lucro. Isso pode ser discutível. O lucro que ele gera, como proporção do capital que está lá, é maior do que o custo da nossa dívida? Vale a pena deixar o capital empregado lá? Vale a pena ser controlador de um banco? Mas vamos deixar esse argumento de lado. Ele diz que não pode privatizar porque gera lucro. E o Estado se beneficia disso porque, como ele detém ações do banco, ele recebe dividendos de parte desse lucro. Aí, ao mesmo tempo, ele quer vender as ações que geram esses dividendos. Então, isso é contraditório. E quer vender as ações por valor abaixo do que elas realmente valem, do valor patrimonial, do valor que está registrado no balanço oficial do Estado. Na minha opinião, isso é um crime de responsabilidade, se levado adiante. Não pode vender, porque se é para vender, então faz o seguinte, vende 1/3 e mais o controle, porque ao invés de vender por 2 bilhões de reais, isso vai valer talvez 8 bilhões de reais. Essa discussão ela é sempre muito mal conduzida, na minha opinião. Se a gente dissesse para os gaúchos o seguinte, então, são 11 milhões de habitantes. O banco vale 22 bilhões de reais. Vamos vender o banco, pegar 11 bilhões para pagar a dívida e 11 bilhões nós vamos distribuir para os gaúchos. R$1.000 para cada CPF. Pergunta se os gaúchos seriam favoráveis ou contra a privatização. Acho que a resposta seria outra, né? Então, assim, dependendo da forma como a gente conduz essa pergunta, ela leva a resultados diferentes. Muita gente diz, não, os gaúchos são majoritariamente contra a venda do banco. Aí eu te pergunto, nós somos 11 milhões. Então por que a gente não tem 5 milhões de contas no Banrisul? Por que as pessoas têm conta no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, no Sicredi ou em outros bancos? Então essas não defendem o Banrisul, porque não tem sua conta lá, não tem seus recursos lá, né? Então essa discussão ela precisa ser feita de maneira transparente, né? E a pergunta que vale é, existe uma forma melhor de empregar os recursos que hoje são dos gaúchos e a gente emprega no Banrisul e receber retorno melhor? Enquanto a gente faz essa discussão, a providência mais imediata é melhorar a governança do banco, melhorar o resultado do banco, o desempenho dele, para que ele possa gerar mais lucro a partir do capital que a gente tem empregado lá. Valorizá-lo como patrimônio de fato do Estado, é isso? Exatamente. Tá, Matheus, agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. As portas estão sempre abertas, né? Fica sempre o convite. Tu estás fazendo um roteiro no Estado? No Estado, nas principais cidades do Estado. Tá, certamente voltaremos a Cachoeira. É isso que eu ia comentar. Mais Quando vezes. voltares a Cachoeira, as portas da TV Cachoeira estão sempre abertas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.